ensinamentos. E para isso a gente vai entrar naquele estado de Yoga Nidra, que é um estado que a gente quer manter a consciência, mas a gente vai baixar completamente os nossos batimentos cardíacos, as nossas frequências, e vamos entrar no estado de pré-sono. Pode deitar também, aproveitar o trabalho. Nesse estado, a gente vai ativar o nosso observador para que todo o observar se mantenha conectado no processo da amplitude do sentido da audição. Então a gente vai sentir que na medida que eu vou abrindo o campo, você vai expandir, 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 junto com a minha voz. Então é indicado que para você receber esses ensinamentos, para que você receba essa transmissão de forma oral, você se deite e concentre a sua atenção do observador e não da mente que julga no processo de ouvir. A respiração vai ser pelo nariz, mas ela também é profunda e completa. E, portanto, vocês vão inspirar o máximo da capacidade de ar possível e expirar o máximo da capacidade de ar possível. Na cura energética da mente, a gente vai começar um processo de autoinvestigação. E para se autoinvestigar, o primeiro estágio é a gente escutar com a mente aberta, deixando de lado os nossos pontos de vista. Escutar sem o julgamento é bem difícil. Mas a gente precisa entender que nós não temos por que temer. O julgamento é um processo da mente que defende, que protege. Então, se a gente começa o trabalho de desempoderar a mente, a gente precisa entrar na vulnerabilidade. A primeira coisa é dizer para a mente que não existe risco, que ninguém está tentando convencer ninguém, que você não vai perder a sua identidade. Ou se você quiser deitar agora e entrar um pouco no campo de energia, aí na próxima parte do processo, aí você pode filmar, tá bom? Mas é legal você receber um pouco, que vai ser bem bom. Seja muito bem-vindo. Você pode deitar aqui, ó, com a cabeça pro meio, tá? Pode ser nessa diagonalzinha aí mesmo. Aproveitando que eu estou com a cabeça para isso, tá bom? A gente vai fechar os olhos, vai colocar a intenção de não cruzar pernas nem braços, para a energia poder fluir. E a gente vai se manter no observador a partir daquilo que a gente ouve. Então, escutar sem o julgamento é difícil, só que não é impossível. Se a gente parar para pensar que a gente ficou a vida inteira julgando e não escutando,
essa é uma excelente prática. Se você estiver decidindo na hora que você escuta, se você gosta ou se você não gosta do que você escuta, se você concorda ou se você não concorda com o que você escuta, na verdade você não está escutando. Porque não existe nada para você gostar ou não gostar. Então respirem o entendimento disso. Não existe nada para gostar ou não gostar, concordar ou não concordar. Existe somente algo para você conhecer. Então, se você escuta sem preconceito, as palavras elas vão ter um sentido completo. Mas se você estiver somente procurando uma explicação da realidade que possa se encaixar na sua visão, então você acaba de dar o caminho para que a sua mente continue gerando ilusões e enredamento na sua vida. Então, uma vez que você praticar a sua escuta na totalidade, simplesmente escutando aquilo que é, você vai, como observador, perceber que as suas crenças e as suas opiniões, elas vão interagir com a verdade. Então, esse é um estágio da autoinvestigação. Então você pode até entender aquilo que você escuta particularmente muito bem. Mas para você ter sucesso com a sua autoinvestigação, você vai precisar observar todas as estratégias de julgamento da sua mente. Você vai precisar observar os seus preconceitos. Então vai respirando. E eu vou falar pausadamente. E se você confiar que você é capaz de escutar e que você não precisa ter medo do que você vai escutar, que não existe o risco de você ser influenciado, porque acima da mente que protege, existe uma consciência. E se você entender quem é que te fala, quem é a pessoa que fala, e se você buscar uma referência através do julgamento para essa pessoa que fala, a sua mente já te enredou. Não é mais a consciência. Porque a consciência, ela é neutra. Ela se mantém na neutralidade. Ela não enreda, ela só observa. Se você está na defensiva, pensando quem é essa pessoa que está falando comigo, e se dentro desse processo você decide, a partir dos seus preconceitos, o que essa pessoa deveria dizer ou não dizer,
Você está completamente enredado na sua mente. E isso significa que você nunca ouviu. E você pode ouvir na neutralidade. Porque você não vai ter um conhecimento parcial ou você vai ser induzido a um erro se você escutar. Se você conhece a fonte da sua sabedoria, que é a sua consciência, você pode simplesmente relaxar e entender que não precisa se proteger. Ouvir coisas que você não goste vai ser inevitável. E por favor, não me culpe. E a primeira pergunta que a gente precisa se fazer no processo de investigação é o que realmente eu quero na vida. E talvez você não saiba o que você quer, mas você sabe muito bem o que você não quer. E é claro que você não quer ser infeliz. E se a infelicidade vem, não é porque você quer. Provavelmente é porque você está sendo incompetente ou ineficiente na sua busca. Devido à falta da compreensão de quem você é. Devido à falta de compreensão do mundo no qual você vive. E só existe um propósito para estar vivo. É buscar liberdade e felicidade. Se sentir pleno e completo. E se você achar que existe outra razão para você estar aqui na Terra, neste corpo, não vai ser possível trilhar o caminho da autoinvestigação. A gente precisa entender que a estrutura da mente, ela vem projetada para que ela possa nos defender do risco e assim preservar a nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente procura é segurança. E a gente procura segurança porque a mente diz que a vida é insegura. Quando a sua busca ela é baseada na sensação de insegurança, você está buscando através do medo. Se eu busco ganhar dinheiro porque tenho medo de não sobreviver, a minha busca está com base na minha mente e não na minha consciência. Se eu te perguntar se você tem amor suficiente hoje na sua vida, e aí você precisa parar e ouvir isso. Você tem amor suficiente hoje por você?
Você poderia se amar mais? Você poderia se amar mais? Ok. E você tem buscado atenção? Você busca atenção? Você quer que as pessoas te notem? Você quer ser visto? Você quer ser ouvido? Se você quer atenção, isso significa que você é emocionalmente inseguro. Quando você está emocionalmente inseguro, você busca atenção. E quando você está emocionalmente inseguro, você busca internet, sexo, drogas, viagens, jogos. Então, quando é que você busca algo externo? Respirando profundo e completamente. E vamos olhar agora para o que aconteceu aqui nessa sala. Você identificou a sua mente dentro desse processo? Em que lugar você se manteve? No observador que está neutro, que não julga, só vê, só ouve? Você foi capaz de ouvir? Então, agora que a gente já está quase no fim dessa pequena experiência, a gente vai entender um termo que eu vou usar muito durante o curso para nomear tudo aquilo que está além de mim. Objeto.
Então a gente vai entender que quando eu falar objeto, eu vou estar me referindo a qualquer outra coisa além de mim. O sujeito. Então você vai entender que quando eu falar objeto, eu posso dizer que o meu corpo, ele aparece como um objeto para mim. Que os meus ensinamentos aparecem para vocês como objetos. Que os seus pensamentos são objetos. Que as suas crenças e opiniões são objetos. Então, definitivamente, qualquer coisa que eu experiencio é um objeto. E eu vou entender que o passado, o presente e o futuro também são objetos. Só que, por favor, ouça essa definição. Porque ela é toda a essência da autoinvestigação. E você vai precisar dessa definição até o final desse curso. E essa vai ser a base da prática que vai te levar para o caminho, que vai te trazer as possibilidades de se libertar da mente. Então, apenas para concluir, eu não sou um objeto. Se alguma coisa é conhecida por mim, isso não pode ser eu. Os objetos físicos não sou eu, os pensamentos não sou eu, as emoções não são eu, as minhas experiências no mundo não são eu. São objetos conhecidos por mim. E a pergunta é: eu sou separado dos objetos? Vamos se aprofundar nessa investigação. Onde é que eu termino? E onde é que os objetos começam? Existe uma separação? E se existe essa separação, qual é o tipo de separação? Se você analisar a percepção, você vai ver que os objetos não são realmente separados do sujeito eu. Quando a luz bate num objeto e os fótons vão viajar através dos olhos, a experiência e o conhecimento do objeto acontece na mente. O conhecimento do objeto acontece na mente. Se tem um cachorro que está andando na sua frente, você não vai ver um gato. Então vamos pensar, do que a experiência do cachorro é feita? Ela é feita da sua mente, que é o instrumento de percepção. A mente é a sua plena consciência tomando a forma de vários objetos. Ela pode conhecer qualquer coisa porque ela é sem forma e ilimitada. E se você pensar a respeito da experiência do cachorro, você pode ver que a partir de um ponto de vista experiencial, o cachorro está na realidade na sua mente. Ele não está do lado de fora andando na rua. Ele aparece como se estivesse fora. Mas se você tentar experimentá-lo fora, você não vai poder. Não interessa o quanto próximo você está do cachorro. Ele é sempre um objeto.
Você não pode simplesmente pular fora do seu corpo e mente. Porque os objetos não estão localizados aonde eles parecem estar. Eles sempre parecem estar longe de nós, mas eles não estão. E aqui está uma das afirmações contra-intuitivas desse curso. Os objetos não são reais. E quando eu digo que eles não são reais, eu quero dizer que eles nunca permanecem os mesmos, de segundo a segundo. E eles são feitos de partes. Qual parte do cachorro é realmente o cachorro? O pelo, o dente, a pata, o nariz. E se o cachorro é o nariz? E se o cachorro é um agregado de partículas mudando de acordo com as várias leis da natureza e da física? E quando você chega perto do cachorro, ele é só um remendo de pelos. Quando você investiga, em última análise, e você resumir tudo ao espaço no qual as partículas e o observador desse espaço aparece, o observador é consciente do espaço e dos objetos que aparecem nele. E a consciência plena do observador é a consciência plena que conhece tudo. E o que significa real? Qual é a definição do real? Alguma coisa só é real se ela nunca muda. Objetos não são reais porque eles mudam. Se você pensar sobre isso cuidadosamente, talvez isso te incomode. Porque você não vai se sentir confortável de lidar com o conceito dos objetos se eles não são reais. E aqui a gente vai entrar na parte principal de tudo isso para que faça sentido. Como eu me relaciono com os objetos? Como eu, o sujeito, e como os objetos se apresentam para mim. Então, aquilo que a gente identifica e imagina estar experienciando através de percepções sensoriais são somente sensações específicas criadas pelos órgãos dos sentidos. As sensações que a gente experiencia não são constituídas da totalidade do objeto. O que a gente experiencia é apenas alguma sensação distinta do corpo. Então, quando eu sento numa cadeira dura, eu tenho a sensação da dureza. E isso é uma interpretação da mente para significar. Mas mesmo a mente, mesmo o corpo, são objetos. Tudo que a gente experiencia numa cadeira ou num sofá é dureza ou maciez. E a gente tem vários estudos da física hoje que comprovam
através de muitos experimentos concretos, que os objetos parecem estar fora, mas eles não estão realmente localizados onde eles parecem estar. E se a gente investigar mais profundamente, a gente vai ver que a cadeira não é nada além da experiência de um órgão sensorial através do qual ela é percebida. Então, a existência independente de qualquer sensação não vai poder existir. E somente quando uma sensação aparece em mim é que eu vou experimentar o que eu chamo de visão, audição, gosto, tato, cheiro. Então a gente vai descobrindo que os órgãos sensoriais, eles são essencialmente o eu, a consciência que os vê. Eu não vou experimentar como instrumento parado. Então aqui, já que a consciência ela é necessária, ou que os órgãos sensoriais não podem sentir, porque eles dependem da consciência plena, é importante a gente entender que a consciência não depende dos órgãos sensoriais. Então você, consciência, existe. Esteja ou não sentindo os objetos. Porque você pode estar em sono profundo. Se os objetos que os sentidos parecem reportar não têm uma existência independente, porque essa na verdade é a base do nosso conhecimento sobre eles, esses objetos não existem fora de mim. A consciência que testemunha. Se os objetos existem somente como sensações, e sensações existem somente em mim, a alegria que é aparentemente causada pelo contato com o objeto está vindo somente de mim. Se a gente pensar um passo além, vai ficar claro que eu não posso separar a felicidade que eu sinto de mim do sujeito, do objeto. Então, a alegria que ondula em mim quando eu consigo o que eu desejo é simplesmente eu, consciência. Então, se a gente levar essa investigação um pouquinho mais fundo, a gente vai encontrar o fato que é a base, o conhecimento que nos libertará da dependência de objetos. A gente vai descobrir que a realidade não é dual e que a gente não pode depender de objetos, porque eles são o que a gente é. Os objetos que a gente experiencia não são separados da consciência que faz a experiência deles ser possível. Então, plena consciência e consciência são sinônimos. E todas elas, plena consciência, consciência, supraconsciência, se refere a mim, o sujeito. E eu poderia usar os termos Brahman e Atman.
porque ambos esses termos se referem à plena consciência. Que nada mais é do que visualizar a partir de ângulos diferentes, ativar o observador, se manter na neutralidade. Então é muito importante a gente entender o que significa não dualidade. A gente precisa entender percepção. A gente precisa liberar a aparência da experiência. Porque nada está separado de nós. Faz uma grande diferença você saber que tudo na verdade é você, não alguém, alguma outra coisa. E esse conflito virtualmente vai desaparecer. E os pequenos conflitos, eles vão desaparecendo. Então, nesse ponto a gente começa a chegar no entendimento de que você é a sua própria felicidade. Porque se a felicidade não está nos objetos, e só existe duas categorias na existência, o sujeito e o objeto, então a felicidade só pode estar em você. Quando você entende a si mesmo como sujeito, você vai ficar extasiado. Então, se eu não sou feliz, não é devido à presença ou à ausência de um objeto. É devido à falha de distinguir eu mesmo dos objetos que aparecem para mim. E a cura energética da mente tem como objetivo te fazer descobrir tanto a sua unidade com tudo, quanto a sua liberdade de tudo. Então, não dualidade não significa que você ande por aí em algum tipo de torpor espiritual, incapaz de distinguir você dos objetos e da plena consciência experimentada. É só que o que você tem entendido como você mesmo por tanto tempo talvez não exista, porque é um objeto criado pela sua mente. Então isso faz você entender que aquela pessoa que você está tentando mudar, ou que você está tentando se livrar, ela é conhecida somente como um objeto que só pode existir a partir de sensações geradas pela sua consciência. E a gente vai se perguntar agora se estamos como observador ou como mente. E na medida do possível a gente vai sentar
E a gente vai respirar profundamente, mantendo a nossa coluna ereta. E o ponto principal é a gente começar a entender que tudo é uma projeção da nossa mente, que tudo é uma criação da nossa mente. Que as coisas não são as nossas percepções das coisas. E que as coisas nem existem aonde parecem existir. E por mais que isso seja difícil, porque a mente entra entre você, consciência, e essa informação que está sendo transmitida, você deve se esforçar para compreender que a felicidade não está nos objetos. Os objetos são projeções da mente. A mente usa os objetos para que você se mantenha enredado. E toda vez que você se enreda, você está sobre o controle da mente. A mente gera ilusões. A falsa sensação da separatividade. Mas tudo que eu experiencio são sensações. Nada disso é real. E esse é um ponto importante. Quando a gente entende, a gente se apega às sensações, que a gente cria aversão às sensações. E que esses dois caminhos são os caminhos da mente para te manter sobre o controle. Existe uma forte sensação de que algo é muito bom. E isso é uma criação da mente. Existe uma forte sensação de que algo é muito ruim. E isso é uma criação da mente. E para um, aquilo que é bom se torna ruim, e para o outro, aquilo que é ruim se torna bom. Porque a mente vai usar as suas crenças para te enredar. E por mais que isso seja complexo, não é possível fazer a cura energética da mente sem conhecer a mente. Portanto, o primeiro passo é se manter um observador. O segundo passo é relaxar no observador. Não gerar tensão para o entendimento. Porque esse querer é da mente, não daquele que observa. O que observa pode compreender ou não compreender, mas a mente precisa que você compreenda.
Porque a mente precisa dar um significado para as coisas. E a partir do significado, a mente te enreda. Um significado só existe se existir uma crença. Se você dividir as coisas como certas e erradas, boas e ruins, verdades e mentiras, e a mente te enreda. O que é uma verdade? É algo que você valida. E, portanto, isso serve para a mente. Você disse sim. E o que é uma mentira? Algo que você nega. Isso serve para a mente. E dentro de conceitos e crenças, nós nos limitamos a repetir padrões. Nós nos engessamos. E as sensações vão sendo projetadas à medida que um objeto passa a ter um enredo. Na medida que a minha mente me conta uma história em relação àquele objeto, sensações vão sendo geradas. Um objeto é só um objeto. E as sensações vão sendo geradas na medida que eu conto uma história em relação a um objeto. Entendendo que o meu corpo não sou eu, ele é um objeto. Que os meus pensamentos não sou eu, são objetos. E que as minhas emoções não são eu, são objetos. Nós nos desidentificamos da mente, mantendo o eu consciente, a consciência e o observador acima de todos esses processos. Então, na medida do possível, vocês vão tomando consciência do lugar que vocês estão agora, dos objetos que vos cercam, e dos enredos que a mente gera em relação a esses objetos. Não se preocupem em tentar entender, porque a transmissão foi feita de forma vibracional, embora oral. Ela está baseada em ensinamentos muito profundos dos Vedas, mas é um princípio para que a gente comece a observar a mente. Então vamos voltando, abrindo os olhos. A maioria pensou, o que eu vim fazer nesse curso? Se já era complicado os outros, imagine esse. Não é mesmo? Mas não, vocês captaram. Essa mente é a mais ordinária, ela não precisa de muito para te enredar. Ela consegue enredar facinho, Tudo bem, gente? Pessoalzinho de casa, eu não esqueci de vocês. Foi muito difícil? Isso é uma verdade? Vou perguntar de novo, foi muito difícil? Mais ou menos. Ok.
bom que vocês estão muito atentos na sincronicidade. Maravilhosos. Foi muito difícil? Muito bom. Tá chapada? Também. Tá chapada? Tá chapada? Tá chapada? Tá chapada? Não sabe? Sabe quem você é? Isso significa que você está chapada também. Então você tá chapada? Tá chapada? Vocês estão chapados? Acho que sim. Ok. Vocês percebem que vocês captaram essas informações em outro nível, em outro estado de consciência? É possível verificar que a gente não estava nesse estado de consciência, estava num estado de consciência alterado. É importante a gente começar a entender como é que a gente capta também informação em estados de consciência alterados. Tá? Porque às vezes, para a gente sair da mente, a gente tem que alterar o nosso estado de consciência. E foi exatamente isso que a gente fez aqui. A gente alterou a forma de receber a informação. Então, nosso estado de consciência foi para um outro lugar. E a gente usou esse lugar, que não é aquele lugar conhecido, que geralmente a mente pula na frente da consciência. Vocês conseguiram entender o quanto a gente projeta a felicidade nos objetos? E que esse lugar não é real, isso é uma projeção? Muito bom. Então eu vou dar uma pausazinha de 5 minutinhos para vocês poderem fazer xixi, beber água, dar uma andada, porque aqui o pessoal tá bem chapado, tá todo mundo lá, bastante. Então é legal a gente dar uma caminhada ali fora também, para dar esse tempinho de baixar a informação, porque a gente vai entrar com conceitos mais profundos em relação à mente, ego, tempo, espaço, várias coisas que a gente precisa compreender, tá bom? E na volta eu vou ouvir vocês, quero saber o que vocês estão fazendo aqui. Já mudou umas 10 vezes, né? Desde a hora que eu decidi comprar o curso até a hora de estar aqui, a gente já mudou muita coisa, mas eu quero ouvir vocês porque é muito importante, tá bom? Uma voltinha então, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Beijo. E o pessoal da live, gratidão por vocês estarem muito atentos no processo da sincronicidade. A gente está alterando propositalmente, né, as nossas redes para ajudar vocês a saírem também da distração. Não entrar num lugar confortável, cômodo, né? Porque é muito diferente de vocês captarem na hora o trabalho. Gente, esse curso acho que vai ficar gravado por 15 dias, então se vocês quiserem fazer, a gente não vai repetir o curso, mas ele vai se manter gravado, inclusive para quem está aqui poder acessar novamente o conteúdo. Porque às vezes o campo fica tão forte que é difícil a gente conseguir integrar na hora. É bastante coisa sendo transmitida. Sim.